Deus é bom. Vamos lá, gente. Segunda aula aí. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Amém. Aleluia. Glória. Deus é bom. Vocês viram aí que questõezinhas legais aí para responder? A grande tribulação. A Bíblia diz que se não fossem abreviados os dias, ninguém iria subsistir. E que tribulação ou como essa, ou luta como essa, nunca houve, ou nunca haverá. Além de grande tribulação, tem outros nomes aí que é importante a gente conhecer. Ira ou cólera de Deus, a hora do seu juízo, indignação do Senhor, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de densas trevas. Por os nomes já dá para a gente ter uma ideia do que vai vir. Esse do tempo, até os cientistas estavam vendo que ele falou, cara, temos 24 horas, mas a sensação é de 16 horas. Os tempos abreviados. Muito abreviados. Como será essa grandeza? Será grande em extensão, isto é, o mundo inteiro ocorrerá num local isolado, ou não ocorrerá num local isolado, como em épocas passadas. A Bíblia diz que todo olho, todos verão, todos irão perceber. Primeiro, pelas catástrofes que vão acontecer no arrebatamento. Segundo, porque quando essa grande tribulação vier, o mundo inteiro vai sofrer. Não vai ser como, por exemplo, o período do Egito, das pragas, da fome, ou a perseguição em Jerusalém, não. Vai ser no mundo inteiro. Então, aonde vai se esconder? Essa parte que fala que todo olho verá, a gente pode entender literalmente ou através das mídias? Não, literalmente através das mídias. Por quê? Eu lembro que há uns anos, quando a gente estudava sobre isso, eu, mesmo sendo ainda novinho de evangelho, tenho 30 anos de evangelho, ainda estou aprendendo, mas há 30 anos a gente ficava pensando muita coisa, como todo olho seria visto por todo olho. O mundo inteiro iria ver como? Não tinha toda a tecnologia que hoje a gente está aqui transmitindo ao vivo e os pastores qualquer lugar do mundo estão acompanhando e vendo. A nossa transmissão de live, nós vemos a cruzada, nós chegamos a mais de 10 mil acessos. Tem centenas de milhares de pessoas vendo ao vivo. Então será uma transmissão ao vivo. Todo olho verá. Eu acreditava que Deus aparecia para o mundo inteiro, né? Hoje a gente consegue ter esse entendimento. Que as mídias, né? Mas o pastor falou, antigamente você ficava pensando, como? Deus ele vai estar em todos os lugares, as galera vai ver. Hoje dá para entender isso aí, de verdade. Não vai aparecer do céu. Eu achava que todo no Brasil, na China, no Japão, eles vão estar vendo, a mesma coisa que a gente vai estar vendo. Hoje a gente consegue. Será grande em sofrimento, porque nunca houve e nunca haverá outro de tamanha envergadura. Sempre houve sofrimento no meio da humanidade, mas igual a esse, nunca. Esta grande tribulação, ou este período de tribulação, nunca houve e nunca haverá outro igual. Porque não está falando de uma mera luta, ou de uma mera dificuldade, ou de uma tribulação passageira, ou que já houve na terra, mas de uma que nunca houve e nunca haverá igual. Então você imagina qual é o nível dessa grande tribulação. Quando será? Segundo nós, teoria pré-tribulacionista, a grande tribulação começa logo após o arrebatamento da igreja e o início do governo do anticristo. Essa teoria do pré-milenismo ou dispensacionalista, mas de acordo com a teoria pós-tribulacionista, a igreja sempre passou por tribulação e a grande tribulação será apenas uma intensificação nos últimos dias desse sofrimento que ela tem passado.
É bom lembrar que grande parte das igrejas, aí ressalta mais uma vez, tanto igrejas americanas como brasileiras, professam como doutrina o pensamento de tribulação teria início logo após o arrebatamento da igreja. Então, ainda que tem aqueles dos médio-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar metade ou vai passar toda e então é que virá o arrebatamento, também entendem que nunca houve e nunca haverá uma luta tão grande como essa. Mas a base maior e o entendimento maior é que a igreja não passará por a grande tribulação. Entendendo tudo que a gente falou sobre ser a noiva, a eleita, a escolhida, é que ela será tirada do meio no momento de auge, onde a igreja estará vivendo o avivamento. E eu vos lembrarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, tentação essa que nunca houve e nunca haverá outra igual. Então entendemos que a igreja será tirada neste tempo. A igreja foi arrebatada, começa a grande tribulação. 3 anos e meio de um primeiro período de preparo, de governo, de domínio. 3 anos e meio então de punhos de ferro, de sofrimento, de perseguição, e então virá o fim. Essa grande tribulação pode-se dizer que é uma colheita para essa galera que teve oportunidade, né, o povo teve oportunidade de reconhecer. Porque a gente olha hoje na mídia, até mesmo essa guerra política, a gente vê tanta gente falando tanta besteira, amaldiçoando Deus e tal. Então a gente pode dizer que... Eu diria que seria uma colheita do diabo. Mas uma semeadura das pessoas. Não, haverá essa salvação, haverá essa oportunidade, mas se eu tivesse de dizer assim, é hoje a colheita, é hoje a semente. Porque quando mais na frente a gente vai ver o evangelho que será pregado, que é o evangelho do reino, o evangelho dos anjos, é diferente. Então a oportunidade é hoje. Então Satanás vai aproveitar desse tempo para dizer assim, quem é meu é meu. Quem não é meu, vamos matar. Para não ter a salvação. Para ter a salvação. Então a oportunidade, eu não diria que seria uma oportunidade para eles, seria uma investidura de Satanás para buscar o que é seu de direito, ou derrubar o que ele puder. Mas para aqueles que lembrarem e tiverem, ainda haverá salvação. Quanto tempo durará? É importante vocês terem isso, porque existe uma teoria dos 40 anos. Alguns renomados teólogos pensam que a grande tribulação terá 40 anos e não terá como pensam outros apenas os 7 anos. Acredito que os 7 anos vistos em Daniel 9 e Apocalipse não é um período total da tribulação, mas apenas os dias mais críticos. Lembrando que isso é uma teoria. Por quê? Número 40. Aqueles que defendem que a tribulação dura 40 anos baseiam-se no número 40, que é entendido como sendo um número bíblico simbólico ou místico, que fala dessa tribulação. A chuva do dilúvio, 40 dias, 40 noites. A pregação de Jonatas, os 40 dias para receber os mandamentos. Jesus foi tentado no deserto 40 dias. Entende-se que seria muito estranho se a maior provação de todo não durasse o tempo tradicional espiritual, isto é, 40. Mas isto é apenas teoria. A teoria dos 7 anos. A teoria de que a grande tribulação terá 7 anos de duração baseia-se em Daniel, onde trata das 70 semanas de Daniel, que são interpretadas como sendo semanas de anos e não de dias. As 70 semanas está dividida nos versículos 25 e 26 em 3 períodos, sendo que o primeiro período começou no reinado do rei Artaxerxes, no mês de Nissan, abril, 455 a.C., a data da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Esse primeiro período durou 7 anos, 7 semanas ou 49 anos, o período em que a cidade e os muros de Jerusalém foram edificados. O segundo desse período são as 72 semanas, 434 anos, até ser tirado do Messias, até ser exterminado o ungido, e foram exatamente 483 anos, isto é, 49 anos do primeiro período e mais 432 do segundo, desde a saída
da palavra para restaurar até a crucificação de Cristo no mês de Nissan, mês de abril, Páscoa. O terceiro período é o tempo que resta para completar os 490 anos. Esse tempo que para completar esses 490 anos foi interrompido após a morte de Cristo. E o que para completar, ou seja, o nascimento da igreja, o surgimento, o estabelecimento dela. Sendo assim, a última semana que se restava para cumprir toda a profecia que foi transladada ou empurrada, passada para o futuro, ficando a igreja nesse intervalo de tempo, visto que a profecia era para Israel e não para a igreja. Com o arrebatamento da igreja, Deus voltará para tratar Israel, e aí que a 109ª semana se ligará à 100ª semana, que seria a semana do julgamento. Esta última semana, a qualquer momento poderá se iniciar, porque a qualquer momento terminará o tempo dos gentios, e isso ocorrerá com o arrebatamento da igreja, e logo se inicia então a 100ª semana, ou seja, a tribulação que visa o arrebatamento da igreja para o julgamento de Israel. Aí em Daniel 9:27, o anticristo firmará um concerto com muitos por uma semana, a 70ª semana, e na metade dessa semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta no templo. Então os judeus recusarão adorá-lo, e será aí que o anticristo desencadeará uma terrível perseguição contra eles. Com respeito a isso, Jesus diz que nenhuma carne se salvaria, se aqueles dias não fossem abreviados. Então aí se refere à última semana, ou 7 anos, a 7ª semana. Esse período, 40 anos? Que veio desde, não, aí se está juntando desde essa primeira profecia. Esse 40 anos está apresentando do meio do nascimento até quando Jesus anunciou, ou seja, até a morte do Senhor. Ali se cumpriu a primeira parte da profecia. A igreja veio, passa todo esse período, e então para se cumprir os 490 anos vem essa última semana. Por isso a gente tem 7 anos e não 49, como eles dizem, não os 40 anos, mas os primeiros 3 anos e meio, onde ele organiza tudo, vem o governo, e aí no meio disso ele quebra, porque a igreja não vai estar aqui. Então essa profecia não é para a igreja, é para Israel. Então nesse abreviamento, muitos de Israel ainda vão ser salvos. Vão. Na verdade, os judeus serão salvos aí, porque nem todos os judeus creem hoje. Tem já uma grande parte que crê, que entende, mas não é a sua maioria que professa a fé. Porque quando ele vier, esse homem do pecado, ele vai organizar com eles, vai estar com eles, vai juntar com eles, vai estar do lado deles, vai apoiar, vai reerguer o templo. Eu ouso dizer para vocês que grande parte das coisas do templo já estão lá, já estão guardadas ali. Se hoje eles dissessem vão erguer o templo, eles iriam erguer o templo assim. Instituto do templo, né? Instituto do templo. Só que hoje existem sacerdotes já treinados para voltarem a apresentar o sacrifício. Diz que a novilha vermelha já apareceu, né? Falta o quê? De onde virá? A grande tribulação virá de 2 fontes, a saber, de Deus e do diabo. Nesse tempo a humanidade estará dividida em 2 grupos. Só haverá 2 religiões na terra: os adoradores da besta e os adoradores do grande Deus. Os que servirem a Deus nesse tempo estarão livres dos flagelos que virão da parte de Deus, mas não estarão isentos da perseguição da besta e do anticristo. Nesse tempo, a humanidade só terá 2 opções: ou o sinal da besta, ou o selo de Deus. Do meio para o fim, a grande tribulação será mais densa, tanto que as potências que controlam o globo serão abaladas, e a 1/3 parte do céu será destruída, ou melhor, a 1/3 parte da terra será destruída totalmente. Imagina como que será isso, gente. Meu Deus, eu não vou estar aqui mesmo.
Haverá pregação do Evangelho na grande tribulação? Na grande tribulação haverá um poderoso avivamento evangelístico através do ministério dos anjos, 2 testemunhas e dos 144 mil que não dobraram os seus joelhos. Os anjos pregarão o evangelho eterno, o evangelho dos anjos, o evangelho eterno. O evangelho é imutável pelo que é eterno. Há muitas ideias com respeito ao evangelho eterno, pregado pelos anjos no período da grande tribulação. O mormonismo, erroneamente, pensa que esse seja o evangelho restaurado, ou seja, uma nova versão do evangelho, que teria sido revelada em sua própria religião. Mas essa interpretação só pode satisfazer a quem inventou mesmo, que não tem base nenhuma. O evangelho será o mesmo, porém com várias advertências, em contraste ao falso evangelho do falso profeta, introduzindo o povo a adorar a besta. Então é o mesmo evangelho. Qual que é a diferença? Ele vem com uma intensidade única e com advertências. Ou você adora a Deus ou você adora a besta. Esse evangelho da graça, do amor, olha, Jesus te ama. Olha, Jesus se ensina ou não? Jesus te ama, aí o cara dá um trabalho, não vai existir esse evangelho. É o evangelho eterno. Quer? Quer. Não quer? Bom. Então, mesmo quando Jesus levar o Espírito Santo para retornar a ele ainda vai deixar os Nesse período, os anjos estarão pregando. E também as 2 testemunhas. Quem pode ser essas 2 testemunhas? Alguns supõem que as 2 testemunhas são Elias e Enoque, visto que ambos não passaram pela morte. Eles deverão retornar para exercer um novo ministério e após isso passar pela morte. Aqueles que pensam se tratar de Elias e Enoque representa a igreja, outros dizem que Elias representa os profetas e Moisés representa a lei. Então seria Elias e Moisés. Acrescenta-se a isso no momento da transfiguração. Foram esses 2 profetas que apareceram com Jesus. E aquela visão anunciava a vinda de Jesus em glória para estabelecer o reino. Há ainda quem interpreta Daniel 18 como o retorno de Moisés antes da chegada do Messias. Mas o mais certo pensar é que o profeta mencionado em Daniel 18 seja o próprio Messias. Mas há também quem pensa que se trata de Elias e Moisés por causa dos prodígios que eles fizeram. Moisés teve poder sobre as águas e Elias sobre o fogo, e as 2 testemunhas também farão tais maravilhas semelhantes. O certo mesmo é dizer que tudo que falam sobre as 2 testemunhas não passa de meras especulações. Quem quiser mesmo matar a curiosidade sobre isso, deve se preparar para encontrar com eles na glória. Tem Daniel mesmo, né? Daniel, né? É. Aqui está na Deuteronômio. Depois de conferir, mas é isso mesmo. Vocês viram que tem alguns textinhos aí, gente, por favor, não esqueçam de marcar depois, tá? Tem algumas observações aí, às vezes, e me passem, que é para a gente poder corrigir as próximas, tá? Então as 2 testemunhas irão fazer sinais, prodígios, vão pregar o Evangelho, os 144 mil vão pregar o Evangelho, haverá essa conversão, haverá essa mudança. O Evangelho, quando se diz que dessa diferença, é o Evangelho do reino, o Evangelho das testemunhas, o Evangelho dos anjos. Então o Evangelho será pregado e quem creu vai ser isento das pragas que virão, mas sofrerá as grandes perseguições. Serão perseguidos aonde forem. até a morte. Até a morte. E a besta, quem é? Dizem que um camarada que tem por aí, que mora pro outro lado lá, mas eu acho que ele é apenas um besta, ele não é a besta. Macron. A palavra besta no grego, terion, para designar a palavra fera. Essa palavra era usada na literatura grega para indicar animais perigosos. Essa palavra besta
para indicar também animais, seres animalescos, de natureza sobrenatural. Na literatura antiga se usava essa palavra referindo-se a um dragão monstruoso. Usava-se também para indicar indivíduos de natureza bestial. A besta é o próprio anticristo. O que resta saber é qual das duas, a que emerge do mar ou a que emerge da terra. O dragão, antideus, a besta, anticristo, e o falso profeta, anti-Espírito Santo. Perceberei que ele copia a Trindade? Sempre Satanás vai copiar. Cristo veio ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. A besta virá a fim de condená-lo eternamente. Jesus veio buscar e salvar. O diabo veio condenar e levar para o inferno. Então sempre ele procura imitar. A besta que emerge da terra. Vocês estão comigo aí? Amém. Os intérpretes disputam sobre ser o anticristo, sobre se o anticristo será a besta que sai da terra ou a que sai do mar. O pensamento mais certo é que o anticristo será a besta que sai do mar. Alguns entendem que a besta que sai da terra será o João Batista do anticristo, o que parece mais certo, que ele vai preparar o caminho, por isso fala que seria o João Batista do anticristo. O que parece mais certo é o pensamento de que o anticristo seja a besta que sai do mar e a besta que sai da terra seja o ajudante, isto é, o falso profeta, porque vem depois. Satanás ofereceu a Cristo os reinos deste mundo, mas se o Senhor repeliu essa oferta, segundo as condições de Satanás, esse mesmo oferecimento será feito ao anticristo. Assim sendo, somente a besta saindo do mar tem estatura suficiente para ser uma figura universal e para cumprir o papel previsto para o anticristo com o seu reino universal de maldade e apostasia. Alguns intérpretes entendem que a terra em que a segunda besta sairá se refere à Palestina. Acredita-se que dali sairá o falso profeta, que é a besta que sai da terra, e também o anticristo, a besta que sai do mar, isto é, das nações. É certo crer que o anticristo será um judeu, porque ele fará um pacto com os judeus, e por 7 anos, como já foi visto, e os judeus não crerão em nenhum Messias que não seja judeu. Então, veja bem, por certo. Só que se você parar para pensar hoje um pouquinho, existe judeu no mundo inteiro. Então não é necessariamente dizer que ele está lá em Israel. Existem judeus no mundo inteiro dominando muita riqueza. Os 400 homens mais ricos do mundo é judeu. Então é hora de a gente pensar. Talvez a gente pense que ele está tão longe. E está aí tão pertinho. O anticristo, lógico que ele vai tomar o corpo de um homem. Ele já tem a consciência. Já tem a consciência de quem ele é? Desde que ele, tipo, criança, adolescente, ou não? Ele vai chegar no momento que... Eu creio que não. Eu creio que ele está sendo preparado, mas ele não tem a convicção, a consciência de que ele já está preparado para aquilo. Então vai chegar num determinado... No governo dele, quando ele se levantar, é que ele saberá que ele vai receber o poder. Ele vai receber o poder, porque senão ele já teria hoje. Porque na verdade tem criança por aí que misericórdia. Os sinais da besta, é importante conhecer isso. Estão comigo aí? Amém. Encontramos o número 666, que é o sinal da besta. O texto sacro, o texto santo, diz que esse é um número de homem. Muitos comentários têm surgido para identificar esse 666, mas muitos deles não satisfazem a nada. Os intérpretes têm feito seus cálculos usando valores latinos, valores gregos e até mesmo hebraico, pelo que soluções largamente são atingidas. Uns pensam que a besta seja Nero, reencarnado. Outros acham que é César, Diocleciano, Napoleão, Balaão, Maomé, Hitler, e por aí em seguida vai a lista. Há quem cita o nome de vários papas
Alguns comentários afirmam que se formam com a palavra Vicarius Filii Dei, que significa vigário filho de Deus, que estaria apontando para o Papa. Outros pensam ser alguns jesuítas. Até o nome de Calvino e Lutero tem entrado na lista dos suspeitos de ser a besta. O teólogo sueco Pertli aplicou esse número a Joseph Smith, fundador do mormonismo, como sendo a besta. Mas isso é apenas uma curiosidade histórica e interpretativa. Outros atribuem ao código de barra usado nos computadores. Alguns místicos modernos têm dito que a besta, o anticristo, nasceu em 5 de fevereiro de 1960, porque 1962, 1 mais 9 mais 6 mais 2 dá 18. 18 é 6 vezes 3, 6, 6, 6. 3, 6 dá 18. 3 vezes 6. Mas é importante falar que isso é só entendimento. Não tem como provar nada disso pela Bíblia. Especulação, é conhecimento, é história, é preciso examinar, conhecer. Satanás imita tudo, inclusive a trindade satânica, eu falei para vocês agora há pouco. O diabo tem procurado ser um grande imitador de Deus, desde a queda no Éden. Sempre houve um Caim para cada Abel, um Janes e Jabes para cada Moisés, uma Babilônia para cada Jerusalém, um Herodes para cada João Batista e um Nero para cada Paulo. Assim, há um Satanás que quer ser Deus, um anticristo querendo destruir o mundo que Cristo veio salvar, um anti-Espírito Santo para operar absolutamente no coração dos homens, onde o Espírito Santo anela fazer a obra de Deus. O Espírito Santo sela os crentes para o dia da redenção. O falso profeta sela seus seguidores para o dia da perdição. Deus usou Elias para fazer cair fogo do céu. Satanás usa a besta para fazer fogo cair do céu. Cristo é visto em Apocalipse com muitos diademas, símbolo da realeza. A besta é vista no capítulo 3 com 10 diademas. Cristo aparece no capítulo 19 montando num cavalo branco. A prostituta aparece no capítulo 17 de Apocalipse montando numa besta. Meu Deus do céu, o negócio deve ser feio. Cristo morre e ressuscita. A besta será ferida de morte, mas receberá a vida do dragão. Sempre o diabo tenta copiar as coisas de Deus. Então fique atento. Até nos dias atuais é assim. O diabo tenta imitar o Espírito Santo falando em línguas, com falsos milagres. Cura a perna que está aleijada, vai para o braço. Cura o braço, vai para o outro lado. De Deus, aquele monte de coisa que apareceu já na televisão, né? Então, fique atento. O anticristo, assim como Cristo foi a encarnação do que há de melhor neste mundo, o anticristo será a encarnação do que há de pior. Se existe um homem ímpio e violento, o anticristo será prodigiosamente violento e desavergonhadamente ímpio. O anticristo é a própria besta que emerge do mar. O mar representa a grande desolação ou a grande desassossego da massa da espécie humana. O anticristo fará oposição a tudo quanto é direito. Haverá de exaltar-se acima de tudo que é chamado Deus. Exigirá adoração tal como os antigos imperadores romanos exigiam no culto ao imperador. Por essa razão, alguns chegam a pensar ser ele próprio Nero que haverá de reencarnar como o homem do pecado. Seu aparecimento será no poder de Satanás e ele fará muitos prodígios de mentira. Ele ocupará o templo de Deus em Jerusalém e exigirá adoração. No anticristo haverá destilada a própria essência da blasfêmia, ou seja, o que há de pior, os piores pecados, as piores coisas, ele haverá de manifestar. Ele oprimirá muitos
ele operará muitos milagres científicos, os quais supostamente eliminarão a necessidade de se crer ou de se prestar lealdade ao único Deus, ou a um Deus invisível. Já que ele opera esses sinais, para que um Deus diferente? Ele será o falso Cristo de Satanás. É certo que ele procurará eliminar qualquer necessidade de conhecer a Cristo de Deus. Por essa razão perseguirá a igreja, ou os crentes que ficarem para a grande tribulação. E até os judeus piedosos serão objetos de sua cólera. Ele será o grande enganador da humanidade, pois muitos, especialmente a juventude, irá segui-lo com senso de realização. O que a gente falava, Demétrio? Já está acontecendo na Europa. Eu tenho dinheiro, não preciso de Deus. Eu compro, eu pago, eu faço. Nós somos um país rico. Nós não precisamos de um Deus invisível. Nosso Deus é dinheiro. Assim como Jesus Cristo foi Deus encarnado, assim também o anticristo será a encarnação de Satanás. Assim como Cristo foi rejeitado pela maioria, assim o anticristo será quase universalmente aceito por todos. Assim como Cristo saiu a fazer o bem, do mesmo modo o anticristo sairá ao redor praticando a maldade. Cristo chamou Satanás de príncipe deste mundo. E no tempo da tribulação isso será uma verdade claríssima, porque Satanás virá a ser adorado diretamente, como também indiretamente por meio do seu anticristo. O anticristo será tão feroz que todos os ímpios do passado parecerão crianças inocentes em comparação com ele. Ele atuará com uma sabedoria imensa e por isso terá o controle de tudo. Vivemos na era da informática e através dos computadores ele controlará tudo, até mesmo a religião será controlada ao ponto de não poder haver outra senão a adoração à besta. É só você ver a China e alguns países. A princípio, os judeus serão favorecidos por ele por meio de uma aliança com duração de 7 anos. Entretanto, como o diabo não tem palavra e é enganador, e o seu ponto forte é esse, no meio dos 7 anos ele quebrará a aliança e desencadeará uma terrível perseguição contra os judeus, que serão socorridos por Cristo, que descerá do céu montado num cavalo branco, no final da grande tribulação. Ele exibirá milagres científicos que deixará atônitos as mentes dos homens. Sua sabedoria será tão grande que os reis e nações se prostrarão diante dele. Sua folha de serviços e realizações será impressionante, sobretudo no campo das realizações pessoais e diplomáticas. Ele parecerá ser um ser divino aos olhos de todos, e por isso será adorado. Ele ridicularizará o mito do Cristo, insultando a fé dos santos. Antíoco Epifânio sacrificou um porco ou uma porca sobre o altar do templo de Jerusalém para insultar a fé dos judeus. Mas o anticristo será a própria porca que procurará substituir o altar dedicado a Deus. Imagina a blasfêmia, irmãos. A besta, o anticristo, será restaurada de uma chaga mortal. Muitos comentaristas acham que ele ressuscitará da morte, a fim de cumprir o seu pérfido intento de levar a humanidade a crer que ele tem poder sobre a morte, com o intuito de ridicularizar o Cristo do Deus, ou o Cristo verdadeiro. Pensa um pouquinho, que homem de poder é esse? Vai enganar os próprios judeus. Alô? Amém. E por último aí, a guerra do Armagedon. A Bíblia nos mostra que ainda haverá no mundo 2 grandes guerras. A primeira é do anticristo contra Cristo, e a segunda será do próprio Satanás contra Deus. Esta batalha do Armagedon será a penúltima. Existem muitas interpretações com respeito à palavra Armagedon. Por que a gente fala sempre de 1, 2 ou 3 teorias?
E às vezes vocês ficam analisando, mas por que a gente não fala só do que a gente tem mais base bíblica que a gente crê? Porque vocês estão estudando teologia, então vocês têm que conhecer. Se amanhã, daqui um dia, 2 dias, semana que a gente falar, não, vamos montar um seminário só de escatologia, da visão que nós cremos e nos movemos. Aí a gente vai falar só do pré-tribulacionismo, das batalhas, mas aqui vocês precisam conhecer as teorias. Vocês precisam filtrar, ser iluminados, receber o rema e ter o conhecimento do que não é, até para poder ensinar. Porque daqui a pouco vai vir tanta gente sendo salva nesse mover evangelístico, que se não tiver os mestres para ensinar, eles vão se perder. Alô? Então vamos lá, Batalha do Armagedon. Existem muitas interpretações com respeito à palavra Armagedon. Esse local é mencionado uma vez só na Bíblia, Apocalipse 16, onde João o vidente descreve sexto flagelo. Nesse lugar os reis do mundo inteiro serão reunidos sob a inspiração dos espíritos de demônios, a fim de pelejarem, ou seja, estabelecer uma guerra. Embora a explicação do profeta diz que este nome é hebraico, vise ajudar o intérprete, os estudiosos em geral têm concordado com Johnny Jeremias na sua conclusão que o enigma de Armagedon ainda aguarda uma solução. O problema principal é que o nome Armagedon não aparece em qualquer escrito hebraico existente. A solução mais popular é que aqui temos a referência ao monte Ar de Magedon. Há mérito na ideia pelo fato de Megido ter uma fortaleza, ou ter sido uma fortaleza militar, e de muitas batalhas famosas terem sido travadas naquela área, entre Israel e Císera, bem como entre Josias e o faraó Neco. Por outro lado, Charles imagina ser uma corrupção na linguagem. Armedan, ou quase Armagedã, cidade do desejo, ou Armagedon, seu monte frutífero. Mas que monte? Então, vamos lá. O certo mesmo é que o termo Armagedon está ligado à guerra multinacionais. Está aí os textos bíblicos, Isaías, Jeremias, Joel, Sofonias, Marcos. Em Apocalipse 19, os exércitos do céu travam batalha contra os reis da terra, lutando pelo reino milenar. Por isso, a rebelião contra Deus e o seu Messias será marca registrada no fim dos tempos. Então, o certo mesmo é saber que a guerra virá, e ela é multinacionais, ou seja, povos, tribos, línguas e nações se levantarão e se unirão neste lugar numa guerra. A Primeira Guerra Mundial foi chamada de Armagedon, e o filme recente de Francis Coppola, Apocalipse Agora, inclui algumas figuras apocalípticas. Alguns intérpretes veem na palavra Armagedon uma transliteratura do hebraico Ar-Megido, que significa colina ou montanha de Megido. É também lugar das multidões, ou também lugar da destruição final. Na verdade, esse é um dos lugares do mundo onde mais sangue já foi derramado. Foi ali que Baraque venceu o exército de Císera, e Gideão venceu os midianitas com os seus 300 escolhidos. É nesse mesmo lugar, Saul encontrou a morte lutando contra os filisteus. Napoleão disse que iria fazer naquele lugar o palco de suas grandes guerras. Estamos falando de um mesmo lugar historicamente, amém? Amém. A batalha do Armagedon será o encerramento da grande tribulação. O anticristo, a besta, convocará todas as nações do mundo para neste lugar destruir todas as nações, destruir toda a nação de Israel. Mas no prelúdio desta batalha, Israel se converterá em escala nacional. Aleluia. Nesse dia haverá uma mortandade tão grande que o vidente João viu um anjo convidando as aves do céu
para um grande banquete. Pense nesse dia. Então esses dados são históricos para que você entenda que houve muita coisa se referindo ao local desta batalha do Armagedon. E o seu significado não é tão entendido, mas é certo que Armagedon é o lugar onde haverá esta grande batalha. E todas as nações do mundo se reunirão ali para lutar contra Deus e contra o povo de Deus. E é nessa hora que Jesus volta. Vale de Meguido, né? Pense bem. Então tem aí algumas reflexões, uma revisão geral. É importante vocês fazerem a reflexão geral antes de fazer os exercícios, para que vocês possam entender bem, compreender bem. Amém? Amém. E na próxima terça, dia 3, nós estaremos encerrando esta matéria de escatologia e encerrando também esse primeiro módulo, esse primeiro volume. Foi educação cristã, a martiologia, missiologia, pneumatologia e escatologia. Eu preparei uma prova, você vai fazer a prova, no final aí você vai ter a prova de escatologia, mas eu preparei uma prova com as 5 matérias, um provão, com as 5 matérias, porque eu quero vocês afiados. Foi sugerido por alguns aí a gente fazer esse provão oral. Pergunta e resposta. Eu gostei da ideia, eu confesso, mas ainda não decidi. Então, vocês orem a Deus aí. Assim que a gente definir, eu passo para vocês. Amém? Amém. Quero abençoar vocês no nome de Jesus. Declarar paz e prosperidade, a bênção de Deus na vida de vocês, a riqueza do Senhor. Que Deus os guarde, dando uma semana abençoada aí. Em nome de Jesus. Beijo no coração, amo vocês. Amém.